Essa noite eu também vou pregar de pé. Amém? Evangelho de João, capítulo 9, verso 1. Está aqui no telão. Revista atualizada, certinho agora. Caminhando. Não, agora está certo, você mudou agora. RA, revista atualizada. Volta aí, Juju. Você é corrigida. Você estava na certa, Juju. É quando acerta, tá errando, hein, Juju? Pode deixar aí mesmo, deixa na corrigida mesmo. Deixa aí. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou e nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra e com a saliva fez o quê? Fez lodo. E untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé. Significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é esse. E outros: parece com ele. E ele dizia o quê? Sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? E ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus, Yeshua, fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e vi. Somente até o versículo 11. Amém? Diga graças a Deus. Queria que deixasse no texto agora. Eu vou falando os versículos de um em um. Aí você vai deixando não retira a tela, não. E você vai deixar no versículo 1 aí, deixa na tela aí. Nós vamos orar mais uma vez. Amém? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala
Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo agora, Senhor. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nessa hora em que meu coração anseia ouvir tua voz. Amém? Em tuas mãos, Senhor, eu me coloco agora. Fala comigo nessa oração, a voz. Graças a Deus, essa é a nossa oração que faz. Amém? Pode se assentar. O texto que nós lemos aqui em João capítulo 9, nós fizemos questão de lermos até o versículo 11, porque todo o texto é um texto maravilhoso. Esse texto de João capítulo 9, eu aconselho a você ler ele completo, ainda hoje, amém? Porque é um texto maravilhoso da palavra de Deus. A cura, epígrafe desse texto diz que a cura de um cego de nascença, amém? A cura do cego de nascença. O versículo 1 que nós lemos, eu pedi que deixassem na tela, diz que, passando Jesus, ele viu um homem cego de nascença. Primeira frase desse texto diz que Jesus estava o quê? Passando. E ele viu. Amém? Jesus viu aquele homem. Nós servimos a um Deus que vê. Você pode repetir isso? Nós servimos a um Deus que vê. O texto diz que Jesus, ele passava e ele viu aquele homem. Amém? Lá em Provérbios, no capítulo 15, no versículo 3, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Amém? Então Deus está enxergando o quê? Tudo, tudo. Lá no Salmo 33, versículo 18, aqueles que o temem. Amém? Então Deus é um Deus que vê. 1 Pedro capítulo 3, versículo 12, a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos do Senhor estão atentos à oração. Então nós servimos a um Deus que vê. Nós servimos a um Deus que não é cego. Amém? Nós servimos a um Deus que nos enxerga. Ah, será que Deus não está me vendo? Está vendo. Ah, será que Deus não me contempla? Está contemplando. Ah, será que Deus não vê o meu sofrimento? A Bíblia diz que Deus é o Deus que vê, é o Deus que enxerga. Ah, pastor, estou passando por uma tribulação, por uma luta, eu estou enfrentando uma dificuldade, eu estou sendo injustiçado. E aí hoje eu quero dizer a você que nós estamos na presença de um Deus que Ele vê todas as coisas. Amém? Nós servimos ao Deus que vê. Deus está vendo você, Deus está me vendo.
Deus está vendo o que você tem enfrentado. Deus está vendo a tua casa, Deus está vendo a tua família, Deus está vendo a tua luta, Deus está vendo o teu sofrimento, Deus está contemplando a tua vitória, Deus está vendo quando você ora, quando busca a presença dEle. Nós não servimos a um Deus que nem está olhando, não. Deus está olhando e está vendo a cada um de nós. Amém? Se fosse você, eu dava até glória a Deus. Amém? Porque Deus está o que? Me vendo. Deus está me olhando. Deus está olhando a minha situação, olhando a minha casa. Deus está olhando a minha aflição, a minha dificuldade. Deus está olhando a minha fidelidade. Deus está olhando quando eu sou injustiçado. A Bíblia diz que Ele passou e Ele o quê? Ele viu. Amém? Amém, irmãos? Nada escapa aos olhos do Senhor. A Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos de Deus. Nosso Deus está vendo. Amém? Nosso Deus está vendo. Você pode falar para o teu irmão: meu irmão, Deus está te vendo. Está vendo a tua situação. Ah, pastor, Deus não me olha. Atenção em mim, não. Deus está vendo. Amém, irmãos? É o versículo 1 que diz que o Senhor passou e o quê? Viu. Amém? Então Ele é o Deus que vê. O meu Deus não é um Deus de barro. O meu Deus não é um Deus de metal. O meu Deus não é um Deus de madeira. Meu Deus é um Deus que vê, e glórias a Deus. Ele vê a minha situação, Ele vê como eu ando na presença dEle, Ele vê as coisas que eu quero fazer para que o nome dEle seja exaltado. Deus está vendo tudo. Aleluia. Às vezes a pessoa pensa que está sendo injustiçada. Quem anda na presença de Deus, a injustiça é momentânea, porque Deus é o Deus que governa todas as coisas e Ele vê. Amém? Teu Deus não é cego, teu Deus não é omisso. Passa, não. Nós servimos a um Deus que está contemplando a cada um de nós. O que eu disse aqui, que os olhos dele estão em todo o lugar. Amém? Amém, irmãos? Os olhos de Deus. Quando a egípcia, como é que era o nome dela? Agar. Ela teve uma experiência com Deus e ela disse que o Senhor é o Deus que vê. Amém, irmãos? Nosso Deus é o Deus que vê. É o Deus que está atento, é o Deus que está observando. Hoje eu quero dizer a você, saia daqui com essa palavra, amém? Deus está olhando para você. Amém? Você pode dizer: Deus está me olhando, Ele me viu, Ele passou lá no caminho. Quem estava lá mendigando, quem estava lá carecendo da ajuda. E aí a Bíblia diz que ele passou e viu. Amém? Então a primeira coisa do texto, a gente vai caminhar no texto, nós servimos a um Deus que vê. Amém? E aí o texto diz que esse homem era um cego, mas ele era um cego de nascença. Amém? Esse homem, ele nasceu cego, ele nunca enxergou. Quando a gente lê que o homem é cego de nascença, a gente entende que ele sempre foi como? Dessa maneira, ele sempre foi assim. Não teve um tempo que ele enxergou. Já nasceu cego, já nasceu não vendo nada. Já nasceu sem a possibilidade de ver. E nunca havia enxergado a luz.
Amém? Nada, nunca havia visto nada. Na vida dele, as coisas sempre foram dessa maneira, as escuras. Sempre foi assim. E aí quando eu leio, Deus falou no meu coração. Quando eu li esse texto, quando Deus revelou aqui na palavra que ele era um cego de nascença, o que eu aprendo aqui é que as coisas que sempre foram de uma forma podem mudar. Amém? Amém? Que a gente se acomoda diante de alguma coisa que a gente pensa, não, mas sempre foi assim. Sempre foi dessa maneira. Esse homem nunca enxergou. Vai morrer sem nunca enxergar. Mas aí quem entrou na vida dele? Quem viu ele? Quem enxergou esse homem? Amém? E aquilo que sempre foi assim, mudou. Amém? Por que mudou, pastor? Porque Jesus enxergou ele, viu ele. Amém? Então você está hoje aí dizendo, mas na minha casa, na minha vida, no meu casamento, na minha família, na minha vida financeira, sempre foi assim. E aí nós estamos vendo nesse texto uma coisa que sempre foi de uma maneira e o Senhor se manifesta e muda. Amém? Amém, irmãos? Então Ele é o Deus que pode mudar as coisas que sempre foram de uma maneira. Meu casamento sempre foi assim. Minha vida financeira sempre foi assim. Minha situação sempre foi essa. Aí Jesus chega e fala assim, então eu mudo. Amém? Você crê que Jesus pode mudar a tua situação? Você crê que Jesus pode entrar na tua vida e mudar a tua história? Você crê que Ele pode operar um milagre na tua vida e mudar a tua vida? Fulano de tal sempre foi assim, pode mudar. Amém? Meu casamento sempre foi assim, pode mudar, irmãos. Ele era um cego ele nunca tinha enxergado, nunca tinha visto. O Senhor entrou na vida dele, mudou a história dele. Eu quero profetizar que a presença do Senhor na tua vida vai mudar a tua história. A presença do Senhor na tua vida vai mudar a tua história. Ele nasceu cego, ele nunca enxergou, mas o Senhor entrou na vida dele e mudou a história dele. Amém? Você pode dar glória a Deus a isso? Amém? Não há uma sentença sobre a sua vida, não vai morrer dessa maneira, vai terminar dessa maneira, vai permanecer dessa maneira. Não, o Senhor está dizendo, olha, sempre foi assim, mas eu mudo. Nasceu assim, mas eu mudo. Era dessa forma, mas eu mudo. O Senhor tem poder de mudar qualquer situação na minha vida e na sua vida. Aleluia, profetiza aí para o teu irmão, meu irmão, Deus tem poder de mudar na sua vida, pastor, mas sempre foi assim, não importa, amém? Ele quer mudar, Ele vai mudar. Ele vai mudar a minha. Muda. Essa pessoa não tem conserto, ele muda. Essa pessoa nunca vai se converter, ele muda. Essa pessoa nunca vai ser liberta, ele muda. Esse casamento vai acabar. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Amém? Ele muda as coisas que sempre foram assim. Ele muda as situações que sempre foram assim. Ele muda as pessoas que sempre foram assim. Amém? Ele está mudando você. Ele está operando na sua vida. Ele está falando no teu coração. E Ele vai mudar a sentença na sua vida. Aleluia. Amém? Ele passou, e porque Ele é um Deus que vê, Ele viu. Amém? E porque Ele viu, Ele mudou. Pede o Senhor para te enxergar hoje aí, ó.
Amém? Amém? A igreja nessa noite, ele pode mudar. Ele vai mudar. Ele quer mudar. O nome dele vai ser exaltado. Ele vai mudar. Você pode clamar e dizer isso? Ele vai mudar. Ele vai mudar, Ele vai agir, Ele vai trabalhar. Ele me viu, Ele me enxergou, Ele me contempla, Ele sabe aquilo que eu estou enfrentando e Ele vai mudar. Você pode gritar isso? Ele vai mudar? Amém. Que eu não estou podendo gritar não, tá? Estou meio abatido aí, estou rouco, estou com a espinha no nariz, pregando aqui no sufoco. Mas aí você pode gritar e dizer assim para o teu irmão, grita no ouvido dele, ele vai mudar a tua situação. Aleluia. Uma pessoa está dizendo, mas sempre foi assim, pastor. E você diz, mas não importa que sempre foi assim, ele vai mudar. Não importa que o teu casamento sempre foi assim, eu aposto que ele vai mudar. Amém? Você pode dizer, ele vai mudar? Me ajuda aí, me ajuda aí. Aleluia. Amém? Ele passou, mas ele é poderoso para mudar as coisas que sempre foram assim. Ah, pastor, minha vida financeira sempre foi assim. Ele muda. Ah, pastor, meu casamento sempre foi assim. Ele muda. Ele muda. Amém? Ele muda. Ah, minha família sempre foi assim. Ele muda. Ah, pastor, essa pessoa sempre foi assim. Ele muda. Amém, irmãos? Aquele homem que nunca havia enxergado, vai enxergar. Aquele homem que nunca tinha visto, vai ver. Aquele homem que os pais dele ficaram com temor de falar o que havia acontecido com ele. Os vizinhos conheceram ele. Não é aquele camarada que pedia esmolas? Não é aquele camarada que ficava na beira do caminho mendigando? Não é aquele camarada que dependia da ajuda dos outros para sobreviver? Aí eu dizia, ó, parece com ele. Outros diziam, não, é ele mesmo. E ele dizia o quê? Ó, o que ele dizia? Sou eu mesmo. Amém? O que é que ele dizia? Amém? Quem mudou a minha vida? Foi ele. Quem operou na minha vida? Foi ele. Foi o homem chamado Jesus que mudou a minha vida. Eu quero profetizar essa noite sobre a nossa vida nesse lugar, que o Senhor está nos vendo e que Ele vai mudar situações nas nossas vidas. Amém? Amém? Diga, Ele está me vendo e Ele vai mudar situações na minha vida. Aleluia. Aleluia. Aí, ó, versículo 2. Os seus discípulos perguntaram, Rabi, quem pecou? Quem pecou foi ele? Ou quem pecou foi seus pais? Para que ele seja assim. Para que ele nascesse cego. Aí Jesus responde o quê? Vamos para o versículo 3. Jesus responde, nem ele pecou, nem seus pais. Amém? Os discípulos, quando viram aquele homem cego, cego de nascença, perguntaram a Jesus. Jesus passou, viu o homem, e eles perguntaram, quem pecou? A cegueira dele é por causa do pecado dele? Ou a cegueira dele é por causa do pecado dos seus pais? Que havia um entendimento que todo infortúnio que ocorresse na vida de alguém era em decorrência do pecado. Ah, está assim porque pecou. Está dessa maneira porque está em pecado. Até hoje, não é? As pessoas gostam de apontar e dizer que o que está acontecendo na vida de outra pessoa é por causa do quê? Por causa do pecado. A gente é cruel, não é? E a gente lança logo uma sentença, ó, está assim por causa do pecado. Mas aí a gente aprende nesse texto que nem todo nosso sofrimento é por causa de algum erro que nós tenhamos cometido. Amém? Amém, irmão? Jesus vai dizer, não foi ele que pecou, nem os seus pais que pecaram. Então nem todo sofrimento
nem tudo que eu sofro, nem todas as dificuldades, as tribulações que eu passo é decorrência do pecado. Amém? Amém? E aí eu não quero excluir o fato de que algumas situações que nós enfrentamos de adversidade na nossa vida é por causa do pecado. E na verdade eu vou dizer que tem até pessoas enfrentando essa noite, está aqui, ó, dificuldades por causa de desobediência. Então tá sofrendo por causa de desobediência. Tá passando dificuldade por causa de desobediência. Mas nem sempre que a pessoa sofre é porque ela está fazendo alguma coisa errada. Amém? Amém, irmão? O culpado dele está cego. É ele ou os pais dele? Não é? A gente é cruel. E a gente aponta e diz, fulano de tal está assim, a casa dele está assim, a família dele está assim, a situação dele está assim. É por causa que a gente tem facilidade em apontar pecado mas a gente tem dificuldade em reconhecer os nossos pecados. Então o pecado na vida do outro traz logo um juízo pesado. E na nossa vida? E na nossa vida? Na nossa vida. Um dia, conversando com a pessoa atribuindo que a pessoa estava sofrendo a um erro que a pessoa tinha cometido. E essa pessoa que estava falando da pessoa que tinha cometido o erro, havia cometido um erro igual. Igual. E ela falou assim, tá assim. Eu falei assim, você está apontando ela, se ela está sofrendo por causa do pecado, você também está sofrendo. Você tinha que sofrer a mesma coisa, porque você também fez a coisa igualzinha a ela. Estava apontando a outra porque a outra já estava vivendo com outro, estava em adultério, não tinha casado, estava vivendo. Aí, irmã lá. Eu falei assim, rapaz, você fez a mesma coisa, cuidado em apontar o erro do outro. Que a gente tem muita facilidade em apontar o erro quando é na vida Na nossa vida não. Aí os discípulos estão perguntando, esse camarada está cego, ó. Ele não enxerga. Por que ele está cego? O que ele fez? O que os pais fizeram? Então a gente está aprendendo hoje, Bíblia aqui, que nem todo sofrimento é por causa do pecado, mas tem sofrimento também que é por causa do pecado. Tem sofrimento que é por causa da desobediência. Amém, irmãos? Amém? Amém? Então a gente não pode classificar todo sofrimento como causa do pecado. E nem a gente pode excluir o sofrimento como não sendo causa do pecado. Quem está entendendo? Eu quero perguntar, o que você está sofrendo hoje é por causa do pecado ou não? Por que é? Amém? Davi um dia, o juízo de Deus veio sobre a nação de Israel, e aí Davi ele foi perguntar a Deus. Se nós fôssemos honestos com Deus, a gente devia perguntar, por que está acontecendo isso na minha vida? Que a gente gosta às vezes de se vitimizar. Por que está acontecendo isso na minha vida? Aí Deus respondeu, sabe por que está acontecendo? É porque Saul fez o quê? O que Saul fez? Quem sabe? Valendo agora um dinheiro, quem sabe? Saul matou os gibeonitas, com quem Israel havia feito aliança. E aí Deus falou, sabe por que está acontecendo isso? É por causa do pecado de Saul, que matou os gibeonitas com quem Israel tinha aliança. Aí Davi perguntou, o que eu faço? Ele fala assim, mata 7 filhos de Saul e a praga vai cessar. Se a gente fosse honesto, para perguntar a Deus, Deus, por que está acontecendo isso na minha vida? Por que está acontecendo isso no meu casamento? Deus, por que as coisas não se acertam? Amém? Não é ninguém apontando, dizendo, o que está acontecendo na tua vida por causa do teu erro. Não, é eu falando com Deus e perguntando, Deus, por quê? Por que as coisas não andam? Por que as coisas não caminham? Por que as coisas não acontecem? Por que a porta não abre? Por que o Deus que opera na vida de todo mundo não opera na minha vida?
Eu vou dizer uma coisa a vocês: quando a gente tiver sinceridade para perguntar, Deus vai ter honestidade para responder. Pergunta ao teu irmão: está preparado para a resposta? A gente se vitimiza. Estou sofrendo, estou padecendo, estou isso, estou aquilo, não acontece, não abre. Deus não, colocando a culpa até em Deus. Deus não é isso, Deus não é aquilo, Deus não é aquilo outro. Deus não me ama, Deus não me quer, Deus ama só a Raquel, não me ama. Deus só ama o Paulo, o Sérgio, a Alessandra. E aí, irmãos, a gente se vitimiza e a gente devia perguntar: Deus, por que está acontecendo? Deus, qual é a causa do juízo? Qual é a causa da punição? Deus, por que a tua mão está pesando? Por que as coisas não acontecem? Por que a porta não se abre? No caso aqui, Jesus falou: ninguém pecou. Ele não pecou, porque ele era um cego de nascença, e nem os pais deles pecaram. Então o que ele está sofrendo não é por causa do pecado, mas muita gente por causa dos nossos erros e das nossas desobediências. Pergunta para a pessoa: Jeová está falando? Amém? Amém? E se a gente perguntar, Deus vai falar. Amém? Amém? E quando a gente perguntar e Deus falar, tem que haver disposição em nós para fazer o quê? Para quê? Para obedecer e para consertar. Sabe por que a gente não pergunta? Porque a gente não quer consertar. A gente não quer consertar. Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. E aí a bênção nunca chega. Porque a bênção de Deus é vinculada à obediência. Amém? Aí a gente tem que consertar algumas situações na nossa vida. E a gente estava falando isso na escola bíblica dominical. E não é a acusação do outro que vai resolver. É a oração, principalmente a oração. Senhor, toca na pessoa. Porque a gente falando, a pessoa não aceita. Tentar falar, tentar acusar, tentar resolver, tentar apontar, não resolve. A gente ora e fala assim: Senhor, mostra. Senhor, revela. Amém? Amém, irmãos? Amém? Então, nem todo pecado, nem todo sofrimento é por causa do pecado, mas alguns são. Virtude da desobediência. E você, está sofrendo? Você está esperando alguma coisa na sua vida que não acontece? Na sua casa, no seu casamento, na sua família? Pergunta a Deus. Amém? Fala com o Senhor. Por que, Senhor? Faça como os discípulos fizeram. Só que eles perguntaram a respeito da vida de quem? Do outro. Amém? E a gente tem que tomar menos conta da vida do outro e tomar mais conta da vida de quem? Da nossa vida. Amém, irmãos? Amém? Tomar menos conta da vida do outro. Senhor, por quê? Não é na vida dele não, é na minha vida. Senhor, por quê? Não é na casa dele não, é na minha casa. Senhor, por quê? Não é no casamento dele não, é no meu casamento. Senhor, por quê? Não é na família do outro não, é na minha família. Senhor, por quê? Senhor, por quê? Amém? Amém, irmãos? Então, nem todo sofrimento, aprenda isso hoje, amém? E para de julgar o outro. Deixa Deus tratar com quem tem que tratar e deixa Ele tratar conosco também. Nem todo sofrimento é por causa do pecado. Você pode repetir? Amém. Nem todo, mas alguns são em decorrência da nossa desobediência. Amém? Só que eu quero ensinar uma coisa a vocês essa noite, para não esquecer mais. O sofrimento pode ser por causa do pecado e o sofrimento pode não ter nada a ver com o pecado. Aprenderam isso? O sofrimento pode ser por causa do... Mas o sofrimento também pode não ter nada a ver com o pecado.
Amém? Amém? Agora vai a lição. De uma forma ou de outra forma, Deus pode mudar. Amém? Você pode dizer isso de uma forma ou de outra forma, sendo por causa do pecado ou não sendo por causa do pecado, sendo por causa da desobediência ou não sendo por causa da desobediência. Nós servimos a um Deus misericordioso que mesmo em desobediência, quando nós nos arrependemos, Ele abençoa a nossa vida. Amém? Amém, pastor Sérgio? Pode ser por causa do pecado, pode não ser, mas num caso e no outro caso, o nosso Deus é poderoso para resolver, para mudar, para abençoar, desde que nós tomemos posição diante dele. Amém? Então qual foi a pergunta dos discípulos? Quem pecou? Qual foi a resposta de Jesus? Nem ele, nem os pais. Por que está acontecendo isso então? Por quê? Porque na vida desse camarada, ele nasceu dessa maneira para que as obras do Senhor sejam manifestas na vida dele. Amém? Porque a glória do Senhor vai se revelar na vida dele. Porque o poder de Deus vai se manifestar dessa maneira. Olha, ele nasceu cego, sabe por quê? Porque chegou o momento dele ser curado. Amém, querido? Sem luta não tem vitória. Amém? Sem enfermidade não tem cura. Sem infortúnio não tem bênção. Então, o que aconteceu na vida desse camarada, eles perguntam, é por causa do pecado? Jesus fala assim, não, é porque as obras de Deus vão ser manifestas na vida dele. Amém? Você pode dar glória a Deus? Porque Deus, Ele quer revelar a glória dEle na minha vida e na sua vida. O Senhor quer revelar o milagre dEle na minha vida e na sua vida. O Senhor quer ministrar a bênção dEle na minha vida e na sua vida. Pastor, por que está acontecendo isso comigo? Para Deus revelar a glória dEle na tua vida. Amém? Jesus esperou que Lázaro morresse, esperou ainda para chegar lá com 4 dias que ele estava morto. E ele fala com os discípulos assim, ó, eu folgo por nós não estarmos lá. Folgo por nós não estarmos lá, porque o que aconteceu com Lázaro foi para que a glória do Senhor fosse revelada. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite. Amém? Eu quero profetizar, você recebe essa palavra, a glória do Senhor vai ser revelada na tua vida. Profetiza para o teu irmão agora, diga assim, ó, pega assim, ó, diga assim, ó, a glória do Senhor vai ser revelada na tua vida. Amém? Profetiza aí, se é profeta, levanta, profeta tem que levantar e declarar, ó, a glória do Senhor vai ser revelada na tua casa, a glória do Senhor vai ser revelada no teu casamento, a glória do Senhor vai mudar a tua história, mas Senhor, nasceu assim, não importa. Mas Senhor, sempre foi assim, não importa. Mas Senhor, sempre foi dessa maneira, não importa, a glória dele vai ser revelada e vai mudar essa história. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode glorificar a Deus e dizer, a glória dele vai vir sobre a minha vida e vai mudar a minha vida. Eu quero profetizar que a glória do Senhor vai mudar a tua história. Por que, Senhor, que ele é cego? Aí Jesus responde, para na vida dele se manifestar as obras de Deus. Amém? Por que eu estou sofrendo isso? Porque daqui a pouquinho a glória do Senhor vai se revelar na tua vida. Amém? Daqui a pouquinho a glória do Senhor vai mudar a tua história.
Daqui a pouquinho o que era testemunho, o que era sofrimento vai virar testemunho. Daqui a pouquinho o que era tristeza vai virar alegria. Daqui a pouquinho aquilo que não era realidade na tua vida vai mudar. Daqui a pouquinho o Senhor vai colocar um cântico nos teus lábios, um hino de louvor que vai exaltar e glorificar o nome dEle. Porque isso, pastor, para a glória dEle, para a obra dEle se manifestar na nossa vida. Aleluia! Amém, irmãos? Fala para o teu irmão, Deus vai revelar a glória dele na tua vida. Amém, irmãos? Lá na tua casa, lá na tua família, na vida do teu esposo. Amém? Situação da tua casa, situação financeira, situação do teu casamento. O casamento vai acabar. Deus vai mudar. Deus vai transformar. Eu vou trazer ele para pregar aqui novamente, pastor Martinho Monteiro. Vou entrar em contato com ele, vou trazer ele para pregar aqui, porque ele se separou, o casamento dele acabou, não tinha mais jeito. E aí Deus operou, Deus trabalhou, Deus agiu, ele perdeu a igreja, perdeu o povo, a vida dele foi lá embaixo, e aí Deus operou na vida dele, porque Deus é assim. Deus às vezes permite as coisas piorarem, aí ele se casou novamente. Se casou com quem? Com a mesma mulher. Mas já estava separado, a sentença já estava dada, o juiz já bateu o martelo, já tem até a certidão de averbação. Mas casa novamente, Deus opera novamente, Deus faz novamente, Deus faz se apaixonar novamente, Deus faz ter encanto novamente, Deus faz ter alegria novamente, porque a gente não está servindo a um Deus que é brincadeira, não, ao Deus que pode mudar qualquer situação, ao Deus que quer revelar a glória dele na nossa vida. Amém? Recebe essa palavra. O Senhor vai revelar a glória dele na tua vida. O Senhor vai revelar a glória dele na tua vida. O Senhor vai revelar a glória dele na tua vida. O Senhor vai revelar a glória dele na sua vida. Aleluia. Passa aí, passa o texto. Eu vou voltar aqui só no final. Eu vou terminar com isso aqui. Passa o texto, por favor. Passa. Versículo 6. Versículo 6. 6. Tendo. O que ele fez? Cuspiu na terra. Olha que nojo. Você permite eu fazer isso contigo? Por favor, uma pessoa que permite eu passar cuspe em você. Pode vir. Corajosa. Irmãos, ó que coisa. Se a gente fizer isso hoje, escandaliza. Mas o que nós aprendemos aqui? Obrigado pela tua coragem. Nós aprendemos aqui que o nosso Deus, ele não trabalha de uma forma convencional. Na verdade, o que eu creio aqui, que quando ele cuspiu e fez lodo e tocou nos olhos daquele cego, a nossa estrutura é barro. Aquele homem era um cego de nascença.
A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, João capítulo 1, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Quando Ele cospe no chão e molda o barro, Ele está colocando nos olhos daquele homem um olho novo. Ó. Não era assim não? Tá gravando? Que vergonha. Irmãos, ele faz algo inédito. Mas, a princípio, quando a gente lê o texto, e 2 vezes ele agiu assim, outra vez foi na língua do mudo. Ele cuspiu e passou a mão na língua do mudo. Uma forma inconveniente. Uma forma que, se a gente vê, não é? Tem um africano aí que ele faz a mesma coisa. Ele cospe nas pessoas também. É o homem que é mais usado por cura hoje no mundo. Que Deus continua curando. Embora nós não estamos vendo pela nossa negligência espiritual, mas nós servimos a um Deus que continua curando. Amém, irmãos? E aí o Senhor cospe, faz o lodo, toca nos olhos dele, e aí manda ele no tanque de Siloé, tanque do enviado, para se lavar. Quando Jesus faz isso, e ele criou o homem do pó da terra, na verdade a nossa formação é barro, ele está fazendo olhos novos para aquele homem. A Bíblia diz que ele é poderoso para chamar à existência as coisas que não existem. Amém, irmãos? Não existe, mas ele chama para existir. Amém? Não é real, mas ele chama a existência. Ele faz existir. Amém? Ele opera com o poder dele sobrenatural. Aleluia! Não é? O Salvador não é, veio de uma mulher virgem que falou com ele, mas eu nunca conheci homem. Aí o anjo que veio trazer a notícia diz, olha, para Deus não há nada que seja o quê? Impossível. Para Deus não há nada que seja impossível. Ele cospe, ele faz o lodo e coloca nos olhos do cego. Aí manda ele ir no tanque. Aí aquele homem sai e vai. Eu penso que o pessoal que estava olhando, porque ele curava tocando, ele curava orando, ele curava dando uma palavra, agora ele faz algo que fora do convencional, diferente. Que a gente às vezes, irmãos, quer que Deus ele opere da forma que nós queremos que ele opere. Mas o profeta Isaías, lá no capítulo 55, diz assim, os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Deus nunca vai pelo lado convencional. Ele opera da forma que ele quer operar. Pastor, então por que a gente não recebe às vezes a bênção do Senhor? Sabe por quê? Porque a gente quer que Deus haja da nossa maneira. A gente quer que Deus opere da nossa maneira. A gente quer que Deus faça da nossa maneira. A gente quer que Deus fale da nossa maneira. A gente quer que Deus trabalhe da nossa maneira. E aqui o Senhor está nos ensinando que Ele faz da forma que Ele quer, que Ele trabalha da forma que Ele quer, que Ele opera da forma que Ele quer, que Ele é soberano. Se Ele quiser cuspir e fazer, Ele faz. Amém, irmãos? A forma de Deus operar é diferente da nossa. Você pode repetir? A forma de Deus operar é diferente da nossa. Às vezes até escandaliza. A gente não aceita. Não, isso não. Não é? O pastor Sérgio não aceitou. Giane aí aceitou. Não quis o cuspe ungido do pastor Carlos. Irmãos, preparado para liberar. No final a gente vai fazer uma fila aqui
Os pastores vão fazer o corredor e eu vou ungir você com o meu cuspe. E você vai ser abençoado. Quem vai passar na fila da glória a Deus? Oh, a Giane. Giane. Se a Giane vem, o Ivan também vem, Fernando. Irmãos, a forma que Deus escolhe para operar é exclusiva dele. Amém? Amém, irmãos? Eu estou caminhando para o final. Estou caminhando para o final, porque o Senhor cospe no chão, faz lodo, coloca onde? Nos olhos daquele homem que era cego de nascença. E agora o Senhor faz o quê? Dá ele o quê? Vai lá, versículo 7. Estou caminhando para o final. Versículo 7. E disse-lhe, vai, e faz o quê? Lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. E aí o texto diz que o cego fez o quê? O cego foi. Irmãos, nós vemos duas coisas nesse texto. Primeiro, nós vemos um comando. Diga, um comando. E o segundo, nós vemos uma obediência. Amém? Primeiro nós vemos o quê? O Senhor cuspiu, fez lodo, colocou nos olhos dele e falou, vai lá no tanque agora. O Senhor podia resolver a situação logo ali, pastor Sérgio. Podia resolver logo ali. Podia fazer logo de outra maneira, podia colocar a mão, podia ordenar, podia soprar. Mas o que ele fez? Cuspiu, lodo, os olhos, e deu um. Vai aonde? No tanque de Siloé. E aí o texto diz que foi o que ele fez o quê? Que ele foi. É aqui que eu quero pegar para terminar. É a obediência ao comando que gera o milagre. Amém? Vou falar um negócio com vocês agora. Obrigado, pastor. O que vai gerar o milagre é a obediência ao comando. Amém? Amém? Jesus está lá na festa, em Caná da Galileia. O que aconteceu lá? O vinho terminou. A mãe dele vem falar com ele. O que ele responde a ela? Não é chegada a minha hora. Não é chegada a minha hora. Não é a hora ainda da manifestação dos meus milagres. Mas aí ela diz assim, aqueles que estavam servindo na festa: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela está dizendo, ele vai dar um comando. Obedeça o comando. Aí ele dá o comando. Qual é o comando? Encha as talhas de água. Qual é o segundo comando? Mostra ao mestre-sala. Enquanto eles estavam indo ao mestre-sala, a água fez o quê? Transformou em vinho. Amém? A viúva vem até Eliseu. 2 Reis capítulo 4. O que tu tem em casa? Tua serva não tem nada, só tem uma botija de azeite. Volta para tua casa. Por voltar para casa, volta para tua casa. Pede aos teus vizinhos vasilhas emprestadas, não poucas. Depois entra na tua casa, tu e teus filhos, fecha a porta e começa a deitar o azeite que você tem nas vasilhas que você pediu emprestado. Amém? Eu penso aquela mulher voltando para casa, ela ouviu o comando do profeta que simbolizava Jesus, mas os garotos em casa não ouviram. Quando chega em casa, e aí mamãe, o que o profeta falou? Ele deu um comando, eu vou obedecer. Pega a vasilha emprestada, pede aos vizinhos, vamos entrar, fecha a porta, começa a deitar azeite. E aí, irmãos,
A obediência daquela mulher não só supriu as necessidades dela, como aqueles garotos, eu tenho certeza, se converteram. Obedeceram ao comando. Teve um camarada na Bíblia que veio, a menina profetizou lá na casa dele, ele veio até o profeta Eliseu. Quando ele chegou na casa do profeta, o profeta mandou uma mensagem para ele e disse: não precisa nem vir não. Vai lá no Jordão e se lava 7 vezes. Aí ele diz assim: não são os rios de Damasco, Havana e Farpar melhores do que todas as águas de Israel? Se fosse para tomar banho, eu tomava banho lá na Síria. E aí, irmãos, ele não queria ir. Já estava voltando para casa. Já estava indo embora. Porque ele recebeu um comando. E o que é que ele fez? Ele rejeitou o comando. Tem pessoas essa noite aqui, ó, que estão sofrendo. Porque já receberam um comando, mas não obedecem um comando. Porque acha que sabe mais do que Deus. Orientação, vem receber uma orientação. Aí o pastor tem uma orientação, tem uma palavra, tem uma direção, tem uma ordem de Deus. Só que a pessoa não gosta daquilo que o pastor falou, vai embora e não faz. O profeta falou com ele: toma 7 banhos no Jordão lá, que você vai ser curado. Ele se virou e falou: para tomar banho eu ficava na minha terra. Já ia embora quando alguém falou com ele: meu pai, se o profeta falasse uma coisa difícil, tu não faria? Quanto mais ele mandando você só tomar banho no Jordão. Já obedece o comando. E aí ele resolveu ouvir a palavra daquela. Mergulhou 7 vezes no Jordão. Na 7ª vez. Que vez que ele foi curado? Na 7ª. Não adianta, quando o comando é 7, é 7. Quando o comando é 5, é 5. Quando o comando é 4, é 4. Eu estou dizendo a você hoje, se você obedecer o comando, tu vai ver um milagre. Amém, irmãos? Amém? Pega na mão dessa pessoa e diga: se você obedecer a palavra, você vai ver o milagre. Se você obedecer a revelação, se obedecer ao seu pastor que dá a palavra de Deus para você, você vai viver o milagre. Mas você quer fazer o que você quer fazer. Ah, não concordo com o que o pastor está falando, não. Eu não concordo com a Bíblia, não. A Bíblia, irmãos, não é para concordar, nem para discordar. A Bíblia é para quê? Para obedecer. E a gente está querendo misturar sentimento. Ah, mas eu não senti no meu coração. Não senti. A gente não vive por sentimento. A gente vive pela fé, por obediência. Faz dessa maneira. Age dessa maneira. A Bíblia diz que é assim, a Bíblia diz que é assado. Aceita o comando. Cuspiu, fez lodo, passou no olho, vai no tanque de Siloé. Ele foi, e o texto diz o quê? Foi. Voltou vendo. Voltou vendo. Eu quero profetizar que a situação vai mudar na tua vida quando você obedecer o comando. Amém? Amém, irmãos? Diga: a situação vai mudar na minha vida quando eu aprender a obedecer a palavra de Deus, a revelação de Deus, quando eu aprender a obedecer o meu. Porque a gente fala com a pessoa, faz assim. Casal que congregava conosco aqui, todo final do culto ele me esperava para falar comigo. Eu falava: faz assim, faz assim, faz dessa maneira. Tinha dia que eu já nem suportava mais todo culto, porque a gente dava um comando e a pessoa nunca obedecia. Tem gente aqui essa noite ouvindo essa palavra.
que eu já tenho conversado, já tenho falado, já tenho orientado, mas a pessoa não obedece. O que eu falo com você não é para o teu mal. O que eu falo com você é para você ser abençoado. O que eu falo com você é segundo a palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém? Então, quando a gente recebe um comando, o cego foi, fez o que o Senhor havia ordenado, e quando ele voltou o quê? Voltou vendo. Tem gente chorando aqui porque não obedece o comando. Tem gente chorando porque quer obedecer o coração, mas não quer obedecer a palavra. Tem gente chorando porque diz: eu não concordo com essa palavra. Então continua sofrendo, continua cego. Porque enquanto não obedecer o comando, não tem o quê? Não tem o milagre. Enquanto não obedecer o comando, não tem o milagre. E aí aquele homem foi, fez como o Senhor havia ordenado. Versículo 8. Olha o que está acontecendo agora. Então os vizinhos. Quem está olhando agora? Os vizinhos. Olha os vizinhos. Irmãos, o camarada era cego de nascença. Conheceram ele criança cego, adolescente cego, jovem cego. Agora ele sai de casa, não tem mais bengala, não tem ninguém mais caminhando com ele, não necessita de auxílio de ninguém. Os vizinhos, vou dizer uma coisa a vocês: o Senhor não curou só a cegueira dele, não. Curou a cegueira dos vizinhos também, irmão, já viu o vizinho assim, olhando a glória de Deus na tua vida, os vizinhos começaram a olhar. Olha o impacto na vida dos vizinhos. Olha o impacto na vida daqueles que antes tinham visto a obra de Deus na minha vida e na tua vida. Vai causar impacto na vida de alguém. O milagre de Deus na nossa vida, deixa Deus operar, irmãos. Milagre de Deus no meu casamento vai operar no casamento de alguém. O milagre de Deus na minha família vai operar na família de alguém. Amém? Ó os vizinhos. Ele passando, cego de nascença, enxergando, passando, irmão. Ele mendigava, ele pedia esmolas, os vizinhos olhavam a vida dele, apontavam, diziam: esse camarada aí, ele está assim porque ele pecou, porque os seus pais pecaram. O vizinho só de butuca. Você pensa que não? O vizinho está de butuca em você. E quando Deus derramar a glória dele na tua vida, eles vão ficar assim olhando: meu Deus, é ele? Não é ele não, é o clone dele, não é como é que é o nome do professor que faz o clone? Ravengar? Albieri. Olha os noveleiros aí. Se é o clone do... Não pode ser ele, é o clone do Albieri. Não é clone não, irmão. É ele mesmo. É ela mesmo. Esse casamento mesmo. Essa família mesmo. Esse marido que era bêbado mesmo. Mesmo é ele. Não é ele não. Não é ele não, não pode ser ele não. Ele não. A casa dele não. O casamento dele não. Aí perguntaram a ele: é você? O que aconteceu contigo? Muda o texto. O que aconteceu contigo? Muda o texto. Como se te abriram os olhos? Muda o texto. Ele respondeu: o que aconteceu na tua vida? Foi um homem chamado Jesus. Vão perguntar para você: o que aconteceu contigo? Você vai dizer: foi o homem. Não foi o pastor, não foi a igreja, não foi a Filadélfia, não foi a religião. Amém? Foi o homem chamado Jesus. Não tem encontro com o pastor. Não tem encontro com a igreja.
não tem encontro com a Filadélfia. Nós temos que ter um encontro com esse camarada aqui. Um homem que o nome dele é Yeshua. É Jesus. Amém? O que aconteceu? Eu me encontrei com um homem chamado Jesus. Terminei voltando lá no versículo 5. Volta lá, por favor. Versículo 4. O Senhor fala assim no versículo 3, ele está assim para que se manifeste dele as obras de Deus. Aí no versículo 4 ele fala assim: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Ele está dizendo: a hora de eu trabalhar é agora. A hora de eu trabalhar é agora, porque vem a noite, e quando a noite chegar, eu não vou trabalhar mais. Irmãos, hoje nós estamos vivendo um dia em que o Senhor pode trabalhar na nossa vida. Vai chegar uma hora que a oportunidade dele operar na nossa vida não vai acontecer mais. Só que a gente fica adiando: não quero, eu não posso. Então eu quero convidar você para nós orarmos. O Senhor está dizendo: é dia e eu vim para trabalhar. Vai chegar uma hora que a noite vai chegar, o dia vai ter passado e eu não vou poder mais fazer nada. Eu quero dizer a você que é dia nas nossas vidas em que Ele quer mudar a nossa vida. Ele quer mudar a nossa história, Ele quer mudar a nossa casa. Mas, antes de tudo, em primeiro lugar, Ele quer mudar a gente. Então eu queria que se levantasse, você que entendeu a palavra, ô meu ajudador aí. Sempre vem. Você entendeu? Quer dizer: Deus, eu quero que o Senhor opere na minha vida. É tempo de o Senhor trabalhar na minha vida. Ele disse: aproveita enquanto é dia. Porque a noite vem. Depois que a noite vier, já era. Então vem. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus agir. Deixa Deus mudar. Deixa Deus curar. Deixa Deus restaurar. Deixa o Senhor operar. Em nome do Senhor Jesus. Pastor, eu entendi a palavra. Eu preciso que o Senhor opere na minha vida enquanto eu tenho oportunidade. Então esse é o dia de nós nos colocarmos na presença do Senhor e dizer: Senhor, muda essa situação. Amém? Amém? Ele era cego de... Sempre foi assim, sempre foi cego. Mas ele pode mudar uma coisa que sempre foi assim.